Olá, está começando o S-News Entrevista aqui na tela da Rede TV Espírito Santo. Que bom ter a sua audiência, a sua companhia com a gente. Hoje no programa nós vamos falar sobre trânsito mais seguro. Nós estamos aí terminando o mês de maio, onde temos a campanha Maio Amarelo. Quem está aqui com a gente é o diretor do Detran no Espírito Santo, Givaldo Vieira. Givaldo, bem-vindo, uma alegria te receber. Alegria minha, Fabiano. Seja bem-vindo, viu? Bom, eu comecei falando sobre a campanha Maio Amarelo, né? A gente terminou agora, nessa semana, o mês de maio, um mês que é considerado, já é há muitos anos, né, usado para conscientizar para um trânsito mais seguro, uma campanha que rompe fronteiras. E aqui no Espírito Santo nós tivemos várias ações também, né, Givaldo? A gente sempre abraça o Maio Amarelo, né? O governador Casagrande é muito preocupado com essa questão da vida no trânsito. A gente tem feito um esforço para que o trânsito seja mais seguro, seja mais humanizado. Maio Amarelo tem um sentido, se a gente pensar no semáforo, né? No sinal de trânsito, o amarelo é aquela luz de atenção. Então o Maio Amarelo quer dizer isso, chamar a atenção da sociedade para o tema do trânsito, porque no trânsito muitas pessoas perdem a vida, infelizmente. Milhares, aqui no Espírito Santo, no ano 2022, nós tivemos pouco mais de 800 pessoas que perderam a vida em acidentes de trânsito. Se você pensar que, pelo esforço do governador, né, com investimento na segurança pública, também em 2022 nós chegamos a abaixo de 1.000, em torno de 900 e tantos homicídios. Sim. Infelizmente, o número de mortos em acidentes de trânsito está se aproximando do número de pessoas que são assassinadas no estado. É um número muito elevado, né? Muito elevado, preocupante. E esse Maio Amarelo é o momento em que a gente envolve empresas que nos chamam para fazer palestras, escolas, o Detran organiza intervenções nas ruas e o próprio cidadão, de forma voluntária, se manifesta, vestindo um amarelo, usando algum símbolo, né? Principalmente nas sextas-feiras, e participando do projeto. Givaldo, é importante a gente ressaltar também que, assim, muito da questão do acidente, né, quando a gente fala do acidente de trânsito, depende de uma ação do próprio condutor. Ou seja, é uma autoanálise que é preciso ser feita e uma preocupação com o outro também, né, com a sua segurança, mas com a segurança do outro. Ou seja, parte de você que tem que decidir mudar essa atitude e ser mais prudente. Claro, para você ter uma ideia, em torno de 95% dos acidentes de trânsito, com resultado morte, a gente tem o erro humano como causador. Então não foi defeito na máquina, não foi um defeito na pista, não foi uma fatalidade, foi algo que podia ser evitado. Por isso até hoje se defende que a gente mude o termo acidente de trânsito, porque acidente dá a ideia de algo repentino, inevitável, não planejado, enquanto que no caso das mortes no trânsito, a gente tem algo que poderia ser evitado e hoje já se usa o termo sinistro de trânsito. Que já era muito usado pelos seguros, né, pelas seguradoras. Agora está sendo gradativamente incorporado a essa visão de que não é um acidente, é algo que pode ser evitado. E essas mortes, as vidas, né, que perdemos, e milhares de pessoas que ficam vitimadas, muito em estado grave, nós podemos mudar essa realidade dependendo de quem está conduzindo, dependendo de quem está também usando as vias, seja como pedestre ou ciclista. Sim. Porque esses são mais frágeis, mas também muitos casos são favorecidos pelo comportamento do cidadão. Por exemplo, o cidadão está andando pela calçada, olhando as redes sociais, sem perceber, ingressa na faixa, ingressa na ou no meio avenida da rua, via, né, para atravessar e não observa se poderia fazer, favorecendo um atropelamento. Da mesma forma, o ciclista conduzindo sem atenção. Esses são mais frágeis, mas também, em muitos casos, colaboram com suas atitudes pela falta de atenção, pela falta de cumprimento das regras, com esse quadro de morte no trânsito. Entendi. Você estava me dizendo que antes do programa começar que a pandemia serviu muito para aumentar a ansiedade também. Isso vale para o pedestre, para o ciclista, para o motorista.
E com isso também você acaba deixando todo mundo mais vulnerável num trânsito que cada vez as pessoas estão respeitando menos aí as leis e as regras de trânsito também, né? Isso é um efeito que a gente percebeu que num determinado momento da pandemia e depois dela, que as pessoas estavam, por alguns indicativos que fomos vendo, dirigindo de forma mais apressada. Como é que vimos isso? O número de infrações por excesso de velocidade, que é registrado pelos radares eletrônicos, aumentou bastante. E também o número de passagem de pessoas, de veículos em semáforos fechados, sinal vermelho, aumentou bastante. Isso nos leva a crer que todo esse ambiente de ansiedade que a pandemia deixou para todo mundo, Sim, das crianças até os mais idosos, se reflete no trânsito, no momento de conduzir o veículo, que exige uma atenção, né? Em uma condução precavida, as pessoas estão mais ansiosas, com a pressa de chegar, não se sabe por quê, né? E descumprindo regras de trânsito. É o que é lamentável, né? Porque normalmente esses descumprimentos se tornam acidentes ou sinistros, como a gente falou agora há pouco, que pode tirar a vida das pessoas, né? O que é pior, não é isso? Givaldo, nós vamos para um rápido intervalo, na volta a gente continua o nosso papo com o diretor do Detran aqui no Espírito Santo, Givaldo Vieira. A gente volta já já. Estamos de volta com o nosso programa, hoje recebendo o diretor do Detran aqui no Espírito Santo, Givaldo Vieira. No bloco anterior nós falamos um pouco sobre o Maio Amarelo, a campanha de conscientização para um trânsito mais seguro, que terminou nessa semana, mas na verdade eu sempre digo que o Maio é só uma referência, a campanha é permanente, né, Givaldo? É o tempo todo. Exatamente. A gente quer associar duas coisas que são importantes para a mudança do comportamento no trânsito, um comportamento mais seguro, de menos risco. A educação, principalmente com o objetivo de formar os futuros condutores, porque a geração de condutores atuais é uma geração que tem uma cultura permissiva, com dirigir em alta velocidade, não cumprir regras do trânsito, fazer ultrapassagens arriscadas, passar num semáforo fechado, beber e dirigir. Então, a cultura que a gente vive, infelizmente, é uma cultura, parece que permissiva com relação a isso. As pessoas não se preocupam muito. Por exemplo, nós temos no Espírito Santo várias pequenas cidades no interior, onde durante o ano inteiro não acontece um homicídio. Ninguém morre de uma morte violenta, mas as pessoas morrem de acidente de trânsito. E você vai encontrar na cidade, provavelmente, muita gente preocupada em, por exemplo, sofrer um assalto, sofrer uma violência, vir a morrer. Mas essas pessoas não têm a preocupação quando deixam os seus filhos menores de 18 anos sem habilitação, conduzir motocicletas, sem capacete, sem proteção, ou coloca a família dentro do veículo sem as condições mínimas de segurança e saem dirigindo de forma arriscada, muitas vezes até bebendo, né, e dirigindo. Então, é uma cultura permissiva com esse descumprimento das regras do trânsito. Então, a educação visa formar principalmente a próxima geração. A fiscalização visa frear quem está descumprindo agora. Porque os nossos estudos indicam que a pessoa muda o comportamento quando ela tem a compreensão, o receio de que ela possa ser parada em qualquer local, a qualquer momento, por uma blitz. Sim. Né? E a presença constante da fiscalização, e depois da pandemia nós estamos reforçando essa retomada, porque também no tempo da pandemia isso diluiu, não era possível mais juntar pessoas para fazer uma blitz. Agora a gente está retomando essas operações, elas estão mais reforçadas e a tendência é crescer no próximo período. Sim. Com um objetivo único, proteger a vida das pessoas. Givaldo, outro programa muito interessante, a gente falou da campanha do Maio Amarelo, mas um programa muito interessante do governo que é o CNH Social,
né, que fornecem carteira de habilitação para que as pessoas possam até mesmo conseguir uma vaga de emprego, conseguir viabilizar no mercado de trabalho. Nessa primeira seleção desse ano, nessa primeira fase, né, foram mais de 3.500 selecionados, né? Exatamente. Esse é um programa que o governador Casagrande criou no seu primeiro mandato, né? Quando, inclusive, fui vice-governador, tive essa oportunidade. Nós fizemos, com o apoio do governador, no seu mandato anterior, né, imediatamente antes desse, 30 mil oportunidades de CNH social. Sim. E neste ano vamos fazer 7 mil, sendo que lançamos 3.500 no primeiro semestre. Bacana. Então, no segundo semestre, vamos lançar mais 3.500. E a ideia é num crescente ao longo dos próximos anos, para pelo menos, no mínimo, repetir os 30 mil que fizemos nos 4 anos passados. E, se possível, se tiver viabilidade orçamentária, evoluir mais para fazer, ou pelo menos o que foi feito, ou um pouco mais, porque é um projeto que abre muita oportunidade para aquele que precisa e não tem como pagar por uma habilitação e assim conseguir um emprego e uma renda. Dá várias possibilidades, né? Para o emprego, para renda, às vezes para trabalhar como motorista de aplicativo, para delivery. A pessoa às vezes está sem uma oportunidade, abre portas. Abre portas. Não é isso? É muito interessante. Outra questão, outra ação que eu achei muito interessante para a gente destacar aqui na nossa entrevista, é o curso de pilotagem para as mulheres, né? Que o governo tem ajudado a melhorar talvez essa questão do treinamento, em especial no uso das motocicletas. Esse é só um projetinho piloto de um curso que a gente pretende estruturar e fazer de forma ampla, com esse projeto da educação do trânsito que eu te falei. Sim. Terão vários projetos, um deles é voltado para uma atenção especial ao motociclista, porque eles são metade das vítimas, metade dos acidentados de trânsito. Sim. Então escolhemos as mulheres porque elas vêm conosco fazendo um trabalho desde março. Nós fizemos o curso de mecânica básica de motocicletas de veículos. Em março, fizemos agora no início do mês de Maio Amarelo e fechamos o Maio Amarelo com esse curso de pilotagem segura. Mas para premiá-las, estimulá-las, porque as mulheres são mais precavidas no trânsito do que os homens, muito mais. No caso de motocicletas, por exemplo, 85% dos casos de pessoas que vão a óbito são homens, garotos jovens. Mas o objetivo desse curso é dar à pessoa que pilota a motocicleta um pouco mais de perícia para lidar com o equipamento. Mais técnica. Mais técnica. Por exemplo, a pessoa treina lá, faz a prova, fazendo, né, todo aquele circuito fechado. Mas muitas vezes ela não ganha habilidade para conduzir em pista molhada, para conduzir em ambientes de hipoiluminação, principalmente para desviar de obstáculos. Bacana demais, né? Uma iniciativa também para evitar acidentes, diminuir aí mortes, diminuir os óbitos, né? Ou sinistros. A gente falou agora que dessa mudança, né, da maneira de chamar um acidente. Na verdade não é um acidente, é um sinistro, porque ele pode de fato ser evitável, né? E essa é a grande questão. Ivaldo, nosso tempo está chegando ao fim. Eu quero te agradecer muito por ter vindo aqui no nosso programa, aqui na Rede TV Espírito Santo, conversar um pouco com a gente sobre a campanha Maio Amarelo, também sobre o CNH Social e esse curso de pilotagem para as mulheres, né? Enfim, que tem ajudado aí nesse treinamento e a reduzir também acidentes ou sinistros. Eu vou sempre lembrar agora, toda vez que eu falar acidentes, vamos falar sinistro. Que é isso? Sinistro mesmo. É sinistro. Obrigado, viu, Givaldo? Eu que agradeço. Parabéns aí pelo programa e a oportunidade de falar a favor da vida aqui. Obrigado, Givaldo. A você de casa, muito obrigado pela audiência e também pela companhia. A gente fica por aqui com o nosso programa de hoje. Para rever essa entrevista, acesse esflix.com.br. Um abraço, um ótimo dia, até a próxima.